Santos do Fundão! Atenção, amigos de Campina Grande, fileira 1. Segue um recadinho especial para você. Atenção. Oi, Larissa de Campina Grande. Agora sim você está falando com a Tati. Quer dizer, agora sim eu estou falando com você. Entrou em contato conosco, disse que já ouviu todos os nossos podcasts. Muito obrigada pelo carinho. E o principal, reze por nós, porque é só pela misericórdia. Daqui estamos rezando por todos vocês aí de Campina Grande. Pastoral beijo. Alfa, um beijo pra vocês, um abraço. Rezem por nós, hein? É isso aí, a gente fica muito alegre, principalmente quando a gente vê, né, movimentos de jovens, grupos de jovens, podendo, né, se beneficiar de alguma coisa que a gente fala aqui, né, que isso dê frutos aí, a gente fica alegre por isso. E a gente ficou bastante feliz, né, com a sua mensagem, com o carinho que vem daí de Campina Grande. Sabe que ela é recíproco, então a gente reza daqui por vocês daí pela gente, e quem sabe a gente não se encontra lá no céu. Amém. Amém? Posso mandar outro beijo? Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra Cleide, que trabalhou comigo. Um beijo pra você, continue aí nos escutando, divulgando a misericórdia também, rezando por nós. Amém. E pro episódio de hoje eu estou aqui com Cris Dias. Dani Morango. Rodrigo Gonçalves. Muito bem, gente, chegamos ao término, né, ao último episódio dessa série chamada Bom Pastor, né, série que nós trouxemos aqui alguns papas que foram declarados santos pela nossa igreja, né, e hoje, nesse último episódio, a gente vai fechar com chave de ouro, né, inclusive aquele que tem a chave, né. Ah, entenderam, né? Depois corta, é o glúten, né, também. E hoje nosso episódio, né, sobre ninguém menos, ninguém mais, ninguém menos do que São Pedro, né, nosso primeiro Papa, o primeiro que governou, né, essa barca que é a nossa igreja, o místico de Cristo. Então, para nossa conversa fluir aqui, a gente já declara que não precisa de biografia, né, se você que está nos ouvindo conhece São Pedro, algo de errado não está certo. Então a gente presume realmente que você já ter uma noção da vida de Pedro, a gente vai discorrer, né, sobre alguns eventos da vida dele, que está na Bíblia, coisas que a gente entendeu, que a gente ouviu, né? Então vamos começar esse bate-papo, né? Como vocês querem falar? Você achou, Cris, mesmo alguma coisa da família de Pedro? Claro. Não lê a Bíblia não, meu filho. Não, mas não hora fala da sogra, né? Sogra da família. Claro que é. Nossa, minha mãe vai ouvir esse episódio. Eu tô brincando, viu, sogra? Você sabe que você é a sogra que eu mais amo nesse mundo. Eu descobri, só eu descobri isso, ninguém mais, que Pedro tinha uma sogra, então tá dentro do contexto de família. Essa parte não só você não, essa parte todo mundo sabia. E eu descobri também que ele tinha um irmão chamado André. Nossa. Que novidade. Revelação, hein? Parem as máquinas que agora E tivemos descobri que o revelação. nome do pai dele era Jonas. Opa, acho que você já fechou aí os 3 versículos da vida dele, né? E que antes dele ser chamado Pedro, era Simão. Foi tudo que eu descobri sobre a família dele. Fechou o episódio, é isso? Biografia completa aí da família. Ele era o irmão mais velho? Era, né? Ele era mais velho que André. Então também descobri isso. E que André descobriu primeiro quem era Jesus, começou a seguir Jesus e depois falou de Jesus para Pedro. E Pedro foi lá saber quem era. É legal ver que eles eram seguidores de João Batista, né? Especialmente André, que era mais próximo ali de João Batista, e isso acostumavam muito. E realmente é bonito ver isso, né? Porque, deixa eu já começar falando aqui, algumas coisas que me chamaram a atenção. É engraçado ver as coisas, que assim, elas sempre estiveram ao nosso alcance, a gente passou pelas passagens bíblicas, várias vezes a gente não viu, né? Por exemplo, eu, na minha humilde ignorância, achava que o primeiro encontro de Jesus com Pedro foi quando ele chamou Pedro, né? Veio pescador, virar pescador de homens e tal, aquela fala dele e tudo mais. Mas não foi. Por quê? Na Bíblia, né, André chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu achei o Messias. Por quê? Porque ele ouviu João Batista falar que Jesus era o Messias, né? E João Batista apontou para Jesus, falou: ele é o Messias. E aí André chega e fala: Pedro, eu conheci o Messias e tal, vamos lá, vou te levar até o Messias, né? E aí André leva Pedro até Jesus, e aí já começa, né, as coisas
fantásticas aí que Jesus faz, né? Por quê? A primeira coisa que olha para Pedro é falar assim: Simão, filho de Jonas, tu te chamarás Kefas. Ele já muda o nome do cara de primeiro, sem nem falar bom dia. Tipo, não deu nem oi e já mudou de nome. Imagina Pedro com aquela. Como assim? Quem é esse cara que tá trocando meu nome, né? E aí foi coisas que, estudando pro episódio, eu fui vendo. Porque realmente, na minha cabeça, o primeiro encontro era aquele, né? Da praia. Né? E aí até para conectar, né? Porque também dessa fala de Jesus, né? Jesus, quando ele troca o nome de alguém na Bíblia, é porque esse alguém tem uma missão muito importante, muito grande, né? Para desempenhar. Então, quando ele troca o nome de Abrão para Abraão, é a missão que Abraão tinha. Quando ele troca Jacó para Israel, é a missão que ele tinha. Então, poucas pessoas na Bíblia, Jesus trocou o nome. E uma delas foi Pedro, significando, né, a missão que Pedro tinha quando ele chefia a igreja, né? Inclusive, algumas coisas que a gente vai falar aqui conecta com a defesa, né, do porquê do papado, porquê que ele é o chefe dos apóstolos. Então isso também me chamou a atenção, né, que ao trocar o nome de Pedro, ele já está conectando com essa missão que ele vai entregar para Pedro mais à frente. Né? E uma coisa também que me chamou a atenção, falando já, iniciando essas partes de curiosidades, né? Eu sei que a Dani gosta bastante dessa parte, mas eu vou começar hoje. Se a gente quer saber, né, qual é a visão de Pedro, né, sobre a vida de Jesus, né? A gente tem lá os evangelhos que geralmente narram, né, a vida de Jesus e toda a história de Jesus aqui, né? E há um evangelho, né, que é de um dos discípulos que não era apóstolo, né, que aprendeu com um dos apóstolos, que é o Evangelho de São Marcos, né? São Marcos, ele era um discípulo de Pedro, né? Então toda a história do Evangelho de Marcos possivelmente foi ensinada a ele por São Pedro. Foram histórias que Pedro contou para ele. Exato. Então se a gente pegar lá o Evangelho de Marcos, os 15, 16 capítulos que tem, se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, você tem os 15 primeiros versículos apenas que fala um pouquinho de João Batista ali, e a partir daqui já é o encontro de Jesus com Pedro, né? E Jesus chamando, né? Venha que eu vou te fazer pescador de homens, né? Então a partir daqui toda a narração você percebe o ponto de vista de Pedro na vida pública de Jesus, né? Então isso é uma curiosidade que também, estudando aqui, né, pro episódio, a gente está tão acostumado a ouvir falar dos evangelhos e tudo mais, mas eu particularmente não tinha essa visão de que o Evangelho de São Marcos, na verdade, ele era muito a visão de Pedro para essa vida. Então é meio que o Evangelho de São Pedro, né? É narrado por São Marcos, aqui escrito por São Marcos, né? Assim como o de Lucas também. O Lucas não foi apóstolo. Exato. Né? Então, Exato. Lucas ele narrou o Evangelho dele mais com uma proximidade maior com Paulo, né? E Marcos era discípulo de São Pedro e narrou as histórias sobre a vida de São Pedro. Bom, aí a gente pode falar o que mais, né? Que Pedro, ele nasceu em Betsaida, não sei como pronuncia a cidade, mas morava em Cafarnaum, né? Era a cidade que ele tinha ali a empresa dele, né? Já era um empresário de renome, né? Tinha Isso que é legal também, né, Marcos? A gente até, só fazendo spoiler aqui, pessoal, eu e o Marcos, a gente veio junto aqui na estrada pra gravar o episódio e a gente já veio esquentando o tema, né? E um outro ponto que a gente no estudo viu a gente tinha uma visão de que todos os apóstolos, né, eles eram talvez muito pobres, né? E na verdade não, né? O Pedro, inclusive, ele tinha barcos, né? E aí, Marcos, fale um pouquinho de quem tinha barcos. Não, o que a gente vinha falando, né? Que esse Pedro, ele era como se fosse de uma classe média ali da época. Por quê? Ele tinha um barco. E naquela época, barcos eram muito caros. Não era assim, qualquer um tem barco. Não, ele tinha um barco, ele era um pescador. Ele, André, seu irmão, né? Tiago e João, os filhos de Zebedeu, os 4 formavam essa companhia, essa empresa. Não podia ser MEI, né? Porque ele era mais de um funcionário, mas... então eles tinham essa empresa e isso demonstrava que Pedro era então alguém com certas posses, né? Que tinha uma condição de vida boa. Por isso que a gente vai entendendo melhor a história, né? Conforme vai pincelando essas coisinhas ali nos evangelhos. Então, aí pensando nisso, né, Marcos? Ele tinha sogra. Então, querendo ou não, também tinha sua esposa, né? Tinha seus bens. Querendo ou não, por quê? Tá bom, pula essa parte. Então, assim, tinha sogra, tinha sua esposa,
né, tinha seus barcos ou o barco, né, o seu irmão com quem ele pescava, seus amigos com quem pescava, e de repente aparece uma pessoa, né, imagina você no seu trabalho, lá no dia a dia, e vem uma pessoa e fala: vem comigo que eu vou te fazer pescador de homens. E aí nessa hora, né, é muito legal a gente talvez se colocar, né, no papel, né, da pessoa, né, e aí Pedro vai, né, ele vai. É claro que, como o Marx comentou, não foi somente neste encontro, né, a tradição nos diz que houve alguns encontros, né, entre Jesus e Pedro, e este chamado durou algumas semanas, talvez meses, né, a gente não tem aqui exatamente com precisão, mas ainda assim, né, uma pessoa que ele não conhecia o chamou, né, e ele de imediato atendeu esse chamado, né, e aqui é uma característica que Pedro a gente vai ver durante toda a sua vida, né, ele era uma pessoa espontânea, né, uma pessoa que agia. Aí depois às vezes agia, se arrependia, mas sempre agia, né? E aqui nesse primeiro chamado a gente vê isso. Houve um chamado e ele foi. Depois ele foi ver o que ia dar isso, né? Depois ele tem que falar com a sogra, com a esposa, né? Mas a primeiro momento ele ouviu o chamado e foi, né? E ele também já sabia, assim, pelo menos um pouco quem era Jesus, né? Porque se o irmão dele já seguia Jesus antes, já sabia e já tinha falado da existência do Messias, ele não seguiu alguém tão desconhecido, né? Ele já sabia que dali poderia vir algo bom, né? E tem a questão da tradição, né? Que ele cresceu ouvindo que, né, aprendendo das escrituras que ia vir o Messias. Então todos ali aguardavam o Messias. Era alguém muito esperado, alguém muito, né? Porque por mais que Pedro tinha a empresa dele e tudo mais, não significa que não era um povo sofrido, que não era um povo que lutava, que não era um povo que tinha dores, um povo ali, né, massacrado também. Era um povo dominado, né, pelo Império Romano, pelos romanos, né? E tal. Então, quando, gente, apareceu e outra, eu me colocando, o Rodrigo falou, é legal a gente se colocar. Eu fico imaginando o que é se colocar, né? Você tá ali, você vai sentir. Você tá ali com Jesus, você não vai sentir que o cara é o Messias. Né? Então, aquilo ali tem toda uma história mesmo, assim, né? De aguardar essa pessoa chegar. E aí, quando ela chega, não teve a mulher, a sogra, o barco, né? Ele foi. Deixou tudo. E aí já mostra primeiro essa característica dele meio impetuoso, assim, né? Essa energia que ele tinha, porque o evangelho inteiro é sempre Pedro realmente mostrando essa personalidade forte, né? Então é legal ver essa obstinação dele a aceitar o chamado, mas com a observação de que até então eles não sabiam que Jesus era Deus, né? Ele sabia que ele era o Messias. Mas o passo de Messias para Deus foi algo que foi convivendo com Jesus, que ele foi enxergando de fato quem Jesus era, né? Inclusive, né, quando num desses chamados, né, apesar de Pedro ele sempre ser mais impetuoso, né, e agir muito ali naquele momento de emoção, ele também tinha um traço de covardia, né? Ele também tinha, sim, ele falava muita coisa e não se cumpria, né? Na hora do vamos ver, e a gente vai ver isso até o fim do seu relacionamento com Jesus, até a cruz ali, né? E aí tem uma passagem também, né? Quando Jesus manda jogar as redes novamente, né? Ele tinha passado a noite inteira em pesca, não tinha pescado nada. E aí Jesus manda jogar de novo a rede. Ele vai, né? Porque ele obedece, né? Ele ainda assim obedece. Mas pensa também a cara que ele deve ter feito, né? Do tipo assim, mano, sou macaco velho, passei a noite toda pescando aqui, não peguei nada. Aí vem um carpinteiro. Um carpinteiro, o que ele entende de pesca, né? Exatamente. Aí ele pesca, e aí eu acho o lado bonito também de Pedro, né? Nesse lado de ele erra, mas ele reconhece muito rápido, né? Que ele fala para Jesus, né? E aí quando me parece que cai a ficha de quem realmente é Jesus para ele, né? Afasta-se de mim porque eu sou pecador, né? E essa é essa reação dele de humildade. E eu fico pensando nos outros também, que talvez tivesse a mesma covardia e ninguém falava, né? Era sempre Pedro o cara porta-voz, né? O porta-voz dos apóstolos ali, né? Dos discípulos. E então essa hora, né? Que eu acho que é a hora que cai a ficha dele mesmo de quem é Jesus, nessa hora que ele pesca lá, que quase o barco afunda e tudo mais, as redes rompem.
E ele fala para Jesus, não, afasta de mim porque eu sou pecador. Né? E aí, além disso, o que eu acho bonito ver também é a obediência, né? Porque com a experiência de pesca que ele tinha, e aonde Jesus mandou ele jogar as redes, não era para ter peixe ali. Porque, tipo, ele costumava, por exemplo, pescar de noite, porque as águas ficavam mais frias, né? Os peixes subiam ali para se alimentar, para respirar, ficava mais fácil de pegar com as redes. Jesus falou para ele jogar, era de dia, o sol estava quente, a água estava quente, o peixe estava lá no fundo. Tipo assim, na cabeça de Pedro, acho que eu imaginei ele pensando, ele falou, mano, não vou pegar nada aqui, isso é doido, vamos lá. Mas ele obedeceu, né? Ele obedeceu, não ficou debatendo com Jesus, não, você é doido, você... Não, ele foi lá e obedeceu. E uma coisa que também, enquanto eu estudava para esse episódio, me veio muito forte assim de falar, é que volta e meia aqui nos episódios, gente, a gente traz, né, santos mais místicos e tal. Às vezes a gente usa expressões do tipo fulano é eleito, né, e tal. Mas não é que ninguém nasce pronto, né? A santidade você, conforme você vai respondendo à graça de Deus, isso, né, vai orando, vai se aproximando de Deus, vai crescendo. E a gente pode ver isso na história de Pedro, né? Porque assim, para mim Pedro, parece até uma besteira que eu falo assim, para mim Pedro é um exemplo de santo pra gente. Por quê? Era alguém na profissão dele, pescador, humilde, com sua covardia, né? Com suas falhas. Se você for pegar Pedro, Jesus falou que Pedro era Satanás, Pedro foi quem negou, Pedro, sabe? Pedro afundou na água, foi uma negação atrás da outra. E Pedro não foi até a cruz, não ficou, ele saiu fora. Por exemplo, por que Jesus não escolheu João como Papa, que era o discípulo amado, que ficou aos pés da cruz e cuidou de Maria? Por que não? Porque Jesus precisava de Pedro. Era Pedro, com suas fraquezas, com suas falhas, que ia confirmar os irmãos, que ia fazer tudo o que fez. Né? E é isso que eu sempre amei, né, São Pedro. Eu tô aqui muito emocionada, né? Eu vou falar mais do coração do que da razão até, porque sempre foi um apóstolo que eu tinha uma sintonia, não sei, porque justamente por essas quedas, porque eu via alguém humano, alguém assim que, poxa, negou Jesus, teve tudo isso que o Marcos acabou de falar, né? Então ele se tornou sempre um exemplo pra mim, porque eu falo, caraca, mano, mas o cara que fez tudo isso virou o primeiro papa, né? Que não, vamos lá, então vamos lutar, né? Ele sempre foi um exemplo pra mim. E aí na minha vida, na minha caminhada, né, tem algumas experiências de orações, coisas que eu vivi que estava por ali, né? Então ele é ai, não consigo nem definir. A gente escolheu o nome do nosso primeiro filho, né, de Pedro, porque Pedro apareceu pra Dani um dia, ela tava em casa, de boa ali, aí ele sentou no sofá e falou, então, esse filho que tá no seu dedo, você chama Pedro. Não, gente, não foi isso. Mas o nosso primeiro filho se chama Pedro, né, da minha parte, muito por conta de São Pedro. E aí a gente teve, né, a oportunidade de ir na Itália, quando eu estava grávida, então foi tudo muito confirmado. Mas vamos voltar para a história de Pedro, que não é a história da Dani que a gente está contando. E aí, só para conectar com o que eu falei rapidinho, que esse podcast ele existe para te mostrar que a santidade é possível, que você que está aí ouvindo vai ser santo sim, vamos lutar para isso, que é o chamado que a igreja faz. Gente, então, olha se só. a gente está falando alguma coisa aqui que te afasta desse propósito, fala, não é para mim, tá errado, tem que falar pra gente, avisa a gente, porque a gente tem que mostrar pra você, em cada episódio, que assim, tem santo de todo tipo, alto, baixo, magro, gordo, padre, leigo, casado, solteiro. Então assim, é pra te aproximar da santidade. Então quando a gente fala que é possível como São Pedro, cara, um pescador, não tinha formação, não tinha nada, mas tinha desejo, tinha amor. São Pedro, ele, falando aí das partes frágeis, né, de São Pedro, e vindo nessa linha de que a santidade é possível para todos, né, ele era bastante inconstante, né? No mesmo dia que ele era capaz de falar para responder para Jesus, né? E vós, quem dizes que eu sou? E ele, cheio do Espírito Santo, né? Fala, tu és o Messias, né? O Filho de Deus, né?
no mesmo, assim, você pega 3, 4 No mesmo versículos capítulo depois. da Bíblia, 3 versículos depois. Ele chama Jesus de cantinho, né? Que Jesus, ele fala, né? Tu és o Messias, aí Jesus fala, ó, quem te revelou isto, né? Não veio de vocês, né? Jesus meio que fala pra ele, né? E aí tu és Pedro, né? Vem toda essa parte que a gente vai com mais detalhes. Depois a gente fala disso. E aí Jesus fala, olha, eu vou precisar passar por uma morte, né? E aí Pedro já chama ele de cantinho, né? Fala, já que sou sua pedra, né? Tudo que ligo, deixa eu já chamar ele de canto aqui, né? E bater um papo com ele aqui. E ele falou, pô, Jesus, não faz isso, né? Pra quê? E aí Jesus já manda um afasta de mim, Satanás, pra ele, né? Então assim, você vai perceber isso em 5, 6 versículos depois, né? Somos nós. Não tem como a gente não se identificar com esse homem, gente. E aí é legal vocês ir pegando também um pouco do contexto, assim, pra defender mesmo o papai. Eu tenho os irmãos, né, de outras denominações cristãs aí, eles querem dizer que não existe papado, não tem o que tem, mas em vários momentos da Bíblia você vê essas confirmações. Como esse exemplo agora, né, que Jesus fala assim, filhos és Simão, porque foi meu pai que está lá no céu que te revelou. Ou seja, já demonstra um pouco dessa assistência do Espírito Santo que tem, né? É como se Pedro foi o primeiro a perceber, foi nesse momento que ele viu que Jesus era Deus, né? Sim. Não foi só mais um profeta, né? E eu trago isso muito para os dias atuais nossos, sabe? Se vocês pegarem esse trecho da Bíblia, né, que Jesus pergunta, né? Quem dizes o povo? Primeiro é essa a pergunta, né? O que o povo diz quem eu sou? E aí uns falam que Elias, o outro fala que eu não me recordo agora exatamente qual que é. Mas sempre referenciando a alguma coisa boa, né? Elias para os judeus era alguém bom, João Batista para quem acreditava em João Batista era alguém bom, né? E para a experiência de vida dele não estava errado, não né? estava errado, no contexto dos profetas. Mas Jesus não era somente algo bom, Jesus era a bondade, né? E então as respostas estavam incompletas. E hoje em dia é muito parecido, né? Quem é Jesus? Jesus o importante é o amor que todo mundo tem, né? As coisas elas ficaram subjetivas, né? E se a gente for perguntar a fé de cada uma das pessoas, quem é Jesus para muitas pessoas hoje, eles vão dizer várias coisas boas, mesmo não sendo católico. Se você perguntar para um muçulmano quem é Jesus, ele vai falar que foi um profeta. Se você perguntar para um judeu, ele vai falar que foi um profeta. Se você perguntar para qualquer outra religião, um espírita vai falar algo bom de Jesus, né? Mas nenhum tem a verdade completa. Nenhuma religião vai responder quem é Jesus de verdade, né? Somente na nossa igreja isso é dito, porque aí vem da tradição exatamente de São Pedro, porque ele disse a resposta completa, né? E é esse o nosso chamado também, né? Dizer a resposta completa de quem é Jesus, né? Não quer dizer que a gente não deva respeitar as demais religiões, não é isso. Mas a verdade, ela existe, ela é imutável, né? E ela não é relativa, né? E o próprio Jesus disse isso, eu sou a verdade. E aí vamos, né, continuar aqui em histórias e fatos, assim. Um dos fatos, que também é um fato interessante para defender a importância de Pedro, alguns pontos até, né? Por exemplo, como Pedro é importante. Pedro estava nos principais momentos marcantes da vida de Jesus, né? Estava sempre ele ali também. Sempre que Jesus falava com os apóstolos, quem respondia era Pedro. A lista dos apóstolos na Bíblia, ela não é igual na ordem em que os apóstolos estão e tal, né? Todas concordam que são 12, mas a ordem que é dito o nome dos apóstolos não é igual. Com a observação de que sempre São Pedro é o primeiro, né? Ele é sempre o primeiro. Na Bíblia você encontra muitas passagens dizendo Pedro e os apóstolos, é sempre Pedro e os, né? E mais uma que me chamou a atenção, que essa eu não lembrava, eu já devia ter escutado em várias missas e outras pregações, mas eu escutava que assim, quando Jesus ressuscitou, ele primeiro apareceu a Pedro e depois aos apóstolos, né? E quem fala isso não sou eu, tá, gente? Não estou inventando, não. Foi São Paulo que falou na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 a 5. Paulo fala que Jesus, ao ressuscitar, ele primeiro aparece, depois daquele episódio, né, de João e Pedro correndo lá no túmulo, que o anjo aparece. Não, depois disso, até porque Jesus, até ele subir para a glória de fato, ele ficou por volta de uns 50 dias, né? Então ele apareceu para muita gente.
Só que primeiro foi pra Pedro. E depois, pra mim não, pra mim ele já tinha aparecido. Sabe naqueles episódios em que ele apareceu na casa, os apóstolos fechados e tal? Pra mim já foi a partir dali, né? Mas não, ele apareceu primeiro pra Pedro. É isso que eu comentei, né? Foi uma curiosidade aqui que me chamou a atenção, mas eu dei uma boa adiantada na história, né? Falei de ressurreição, não sei o que e tal, mas assim, vocês querem citar algum fato anterior aí? O que a gente pode voltar ali pra história antes desse momento? Eu acho que tem uma historinha aí antes da ressurreição, né? Pequena Pelo parte. menos 3 anos de história. Ah, gente, você sabe que aqui é um episódio mais livre, tranquilo. Dinâmico, né, conversando, Marcos? É, dinâmico. É uma conversa, como de costume. Eu pensando nisso que você comentou, né, Marcos? O João, ele era o discípulo mais amado, né? Judas, ele era o cara que cuidava da parte financeira, né? E Jesus escolheu Pedro como o líder, né? Mesmo sabendo, né, dessas inconstâncias de Pedro, né? Mesmo sabendo da sua reação muito espontânea, até mesmo nesse momento que Jesus fala, né? Afasta de mim, Satanás, para Pedro. Eu vejo que é muito porque Jesus não sentiu de fato uma maldade, porque ele entendeu que Pedro queria o bem de Jesus, Era né? preocupação, né? E aqui é uma característica de Pedro que eu acho interessante, né? Ele sempre, quando tá no momento bom com Jesus ali, ele quer que esse momento Continue. fique, né? Continue Vamos ali. fazer uma tenda aqui pra gente. Isso, é isso que eu ia comentar agora, né? Quando tem a transfiguração, né? Pô, tá tão bom, né? Por que eu vou sair daqui? Deixa eu monto as tendas aqui, né? Tá tão bacana, né? Porque Pedro é realmente esse apóstolo movido à emoção, né? E outra Movido- cena é: Jesus, se é tu mesmo que anda sobre as águas, manda-me que eu vá pra aí. Deve ser contigo. bom, né? Deixa eu ir também fazer isso aí. E pensa no contexto, assim, né? Os caras estão no mar, agitado, à noite, né? Aquele mar Madrugada, revolto, né? Madrugada, aí eles veem um clarão, assim, uma luz branca no mar vindo em direção ao barco. Bicho, eu já teria Se jogado no mar. Né? Eu já acho que o barco já tinha afundado e eu ido já. louco, cara. Eu... Ah, pronto, já tô na lei. E ele quer ir em direção, né? Porque é isso, né? Ele queria estar com Jesus porque era bom, né? Isso, a história do lava-pés também, né? Primeiro não vai me lavar nada, né? Como assim o senhor vai me lavar, né? E aí Jesus fala, se eu não te lavar, não terá partes comigo. Opa, então lava tudo. Eu não quero ter só partes, eu quero ter por inteiro. Cadê a piscina, então? Já vou mergulhar de cabeça e tudo, né? A gente não pode negar que ele era intenso. Intenso. Né? Intenso. Intenso. Acho que Tanto essa palavra que até define Pedro. um trecho que, né, quando ele nega Jesus pela primeira vez, que o galo canta, narra a Bíblia que ele não escutou. Não, o galo cantando, porque ele estava ali naquele momento de dor, né? Que é isso, né? Pedro era muito intenso na sua vivência com Jesus, pro bem e pro mal. Na hora de fazer a caca também fazia com gosto, mas Jesus olhar para isso, né? Olhar para essa personalidade de Pedro, né? Olhar para essa influência que ele tinha sobre os outros discípulos, né? E ainda assim, né? Dizer para ele: tu és Pedro, sobre essa pedra eu não edificarei qualquer igreja, alguma igreja, não, eu edificarei a minha igreja, né? E sobre esta E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares será desligado no céu. E fica pensando na coisa, né? Tipo, Jesus quando fala, ele não mente, né? Se ele deu poder, ele deu poder mesmo. Então, o Papa, quando ele proclama algo de fato, né, relacionado à fé e à moral, ele tá ligando algo no céu, né? Então, assim, sabe, tem até umas viagens assim que é interessante pensar, né? Por exemplo, quando o Papa proclama que tal dia é o dia de Nossa Senhora, tô chutando, os anjos lá no céu vão ter que celebrar esse dia também lá, porque foi o Papa que ligou. Sim. Se Jesus falou que tem que ligar, né? Ó, então, se tal pessoa, por exemplo, o Papa falou assim, canonizei, é santa, cara, tá lá no céu, já tá ligado lá, entendeu? Se por acaso ela tem algum resquício de purgatório, Jesus já fala, não, beleza, tá aqui o cheque, paguei, me dá assim, esse cara já resgata. Então é legal a gente ter esse olhar sobrenatural, porque às vezes a gente não leva essas coisas em consideração, né? Mas esse é o poder que o Papa deu a Pedro, Lino, Leto, Clemente, Florino, até Papa Francisco hoje, tem o mesmo poder que o Pedro tinha, né? Então às vezes esse olhar que a gente tem que ter para essa igreja que Jesus fundou sobre Pedro, né? E quando você fala dos santos, né? Tem até uma frase que eu ouvi
confesso que eu não lembro de quem, que fala que a igreja ela não fala quem está no inferno. A igreja ela só declara quem está no céu, que são os santos, né? E para uma pessoa ser reconhecidamente santa pela igreja, há todo um processo, né, um cuidado, né, da igreja para com isso, porque precisa ter a verdade, né? E a igreja cuida dessa verdade, né? Então, todos os santos aí que foram declarados, né, por todos os papas aí, é justamente com essa chave, né, com esse poder dado aqui, né, que até fala que é o estatuto do papado, né? Esse momento aqui, né, quando Jesus institui Pedro como papa. Né? Mesmo ele ainda lá pra frente fazendo algumas coisinhas não muito bacanas, aqui nesse momento ele já é o papa da nossa igreja, né? É aqui que inicia a igreja. Exato. E aí também algumas outras coisas que chamam a atenção é que, como eu falei, né, Jesus, quando ele muda o nome de alguém, é porque aquele alguém tem uma missão e tal, né? E aí a gente escuta às vezes o pessoal falar que assim, o termo, né, Petros, que Jesus usa ali, é uma pedra, uma pedrinha, não é Pedro. Só que quando a gente entende essa tradução ali, essa pedra que Jesus fala como se fosse uma pedra, como se fosse uma planície, assim, né, que em cima dela de fato seria construída. E é engraçado Jesus mudar o nome de Pedro para algo que na tradução é mais próximo de pedra e falar que sobre esta pedra. Porque assim, se não fosse para fazer essa relação, né, tipo assim, tu és a pedra e sobre essa pedra eu edificaria a igreja, se não fosse para fazer. Ele não precisava mudar o nome de Simão, que era o nome de Pedro antes, né? Ele não precisava mudar o nome de Simão para Petros, né? Ou Kefas, lá no hebraico, depois no grego. Ele poderia chamar Pedro de qualquer coisa, né? Tipo assim, Simão, filho de Jonas, agora se chamarás Evair. Poderia. Parece viagem, mas é sério, assim. Por que ele usou pedra? Porque ele deu o exemplo, fez uma analogia de que sobre esta pedra, né? Sim. Aquela pedra angular também e tal. Então, às vezes, essas coisinhas eu fico viajando, sabe? Por que ele me chamou de, sabe, tipo, Simão, o seu nome será Josias? Sei lá, qualquer outro nome da época, né? Não sei o que não. Então, isso é interessante. E também um ponto que a Cris falou, né, sobre esse episódio de andar sobre as águas, aí entra também um pouco nessa humanidade de Pedro, né? Que está mais próximo de nós, que enquanto a fé estava sólida, ali, firme, como pedra, ele estava caminhando sobre as águas. Na hora que ele vacilou, duvidou, sei lá. Aquele segundo de. Viajou de dúvida. Afundou, cara. Afundou. E aí eu fico pensando ali também, né? Nesse momento ali de Jesus vendo a cena, vai lá dar a mão, né? Pega Pedro pra levar pro barco e tal. E a gente, né? A gente, na nossa vida, vai cair, vai afundar, mas o importante é ter. Pega a cabeça, levanta, confessa e vida que segue, né? E dessa história, né, do andar sobre as águas, eu fiquei pensando como tudo Pedro recorria a Jesus. Porque primeiro ele falou, Jesus, se és tu, manda-me ir, né? Manda-me. Então, ele se permite na vida dele, na história dele, ser mandado por Jesus. E aí, quando ele também percebeu que ele estava sobre as águas, ele começou a afundar, ele, Jesus, salva-me. Então, ele sempre busca e recorre a Jesus. Seja para ser mandado, seja para ser socorrido, mas ele sempre recorre a Jesus. Isso é o ensinamento dele também aí para mim, para nós. É o estar em Deus, né? O que era estar com Jesus representava para Pedro, uma vez que ele já sabia quem ele era sem Jesus, né? Então esse socorro, né, para Jesus, né? É a frase inicial dele para Jesus, né? Faça de mim porque sou pecador. Né? Mas aí depois, né, você vê a mudança, né? Primeiro encontro é este, afasta-se porque sou pecador. Mas aí quando tá lá com Elias, né? Não, vamos ficar aqui que tá bom demais isso aqui, né? E aí é não querer se afastar, porque sabe quem ele é longe, né, de Jesus, né? E isso é a nossa missão também aqui, né? Porque a gente sabe, no fundo, quem nós somos, né? Quem é o Rodrigo, que o Rodrigo somente conhece, Deus conhece, né? Então, esse Rodrigo, ele é melhor sem uma boa confissão, sem a missa, sem os sacramentos, ou ele é melhor estando tudo nisso tudo, né? Tudo em dia. Com tudo em dia. Pô, a resposta aqui parece óbvia, né? E para Pedro também parecia óbvio, né? É claro que isso depois na sua trajetória não impediu ainda de cometer deslizes durante sua trajetória com Jesus.
né? E aí aqui pensando na vida pública de Jesus foi muito curta, né? De 2, 3 anos aí a vida pública de Jesus, Pedro testemunhou todos os milagres, né? Testemunhou a transfiguração que nem todos os discípulos testemunharam, né? E ainda assim, né? No momento final ali ele nega, né? A Jesus, mesmo com tudo isso, e Jesus tendo o alertado, né? Que isso aconteceria, né? Mas Pedro primeiro, né? Combate o impulso, né? Não, vou até o fim da vida contigo, né? E depois, na mesma noite, né? ele não cumpre mais uma vez. Imagina o remorso dele depois, hein, cara? Eu fico pensando Sim. caraca, como deve ter sido escutar aquele galo cantar. E assim, até já, não sei se alguém quer falar alguma coisa antes disso, mas eu acho que eu já iria Vamos seguindo. Antes, quando Jesus quando ele vai ser preso, né? De fato, Pedro começa a cumprir, né, o que ele falou, porque ele pega a espada e corta a orelha de Malco, né? E aí Jesus corrige, né, Pedro, e aí Pedro sai, né? E aqui entra uma parte para mim que me marca muito na história de Pedro, porque para mim para todos nós que tivemos alguma experiência com Deus já nas nossas vidas, fica uma marca, né? Na nossa alma ficou uma marca, fisicamente ficou uma marca, porque estava escuro, né? Lá em Israel não tinha ainda iluminação, né? Já era noite. Fotochas. Todo mundo escondido, Pedro escondido, com medo. Ele vai acompanhar Jesus, né? Ele vai até o pátio lá e tudo mais. E ainda assim o reconhecem, né? Alguma coisa fazia Pedro ser reconhecido ainda, externamente, né? E pra mim não era um crucifixo no peito, né? Não era, ainda não era, né? Não tinha acontecido isso, né? Então isso me chama muita atenção para todos nós, né? Para todos nós que estamos aqui ouvindo esse podcast, não tem jeito. Jesus marcou a gente de tal forma que por mais que a gente tente negá-lo, está marcado. Está marcado. Isso me lembra quando às vezes a gente encontra alguém que a gente não vê há muito tempo e a pessoa fala, nossa, e você ainda tá na igreja? Imagina se você fala, não, né? Tipo, fica uma coisa assim estranha, né? Qual igreja? Mas agora eu tô no mundo do arco-íris, que no amor não tem cor. Ainda falando assim dessa parte, né, ali quando Jesus foi entregue e tal, eu fiquei pensando que a nossa inclinação ao pecado, né? Eu até anotei uma frase aqui, quando eu comecei a estudar a vida de Pedro, eu falei assim, eu não tenho conhecimento teológico para falar dele, eu só tenho a vivência espiritual. Então tudo que eu tô falando é espiritual, tá? Eu não estudei assim teologicamente 50 anos. Eu também. Então, mas assim, quando os soldados chegaram ali para prender Jesus e Judas foi entregá-lo e tal, a inclinação de Pedro fez exatamente que ele tentasse cumprir aquilo de não, Jesus, né? Mas para que vai tirar sua vida, né? Vamos tentar evitar essa situação aqui. O que eu preciso fazer para impedir, né? O Senhor. Então, de ser entregue e morto. É a espada que eu vou ter que usar? Então é a espada que eu vou usar. Eu fiquei pensando nessa nossa inclinação ao mal, que ali, de novo, repete para mim essa tentativa de Pedro de evitar que Jesus fosse morto, né? E tem um versículo da Bíblia, pensando nessa fase aí, nesse momento aí de Jesus, né? Nessa entrega e na condenação, que diz assim, lá em Mateus 26:58, eu vou ler o trecho porque me marcou muito, diz assim: Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, penetrando no interior, sentou-se com os outros servidores para ver o fim. Eu fiquei pensando, durante a vida inteira, né, que Pedro caminhou com Jesus, ele não seguiu de longe, ele seguiu de perto. Ele viu ali, ele foi um dos poucos escolhidos para ver todos os milagres de Jesus, né? Quantas vezes Jesus, acho que se eu não me engano, para curar a filha de Jairo, foi Pedro que Jesus falou, não, vem cá você comigo, né? Na transfiguração, tal, em outros momentos. Mas ali no momento em que Jesus estava sendo entregue e condenado, Pedro seguiu de longe. E eu gosto muito de alguma simbologia das coisas, né? E aí quando eu fico meio viajando, igual o Marx falou, né? Nessa hora que ele nega, antes de negar, né? Que ele tá na fogueira ali, né? E longe,
de Jesus, eu fico pensando nisso, que é exatamente isso, o pecado, né? Tá longe de Jesus e a gente busca alguma coisa para nos aquecer. E não vai. Não vai. E mesmo a gente estando no pecado, longe de Jesus, alguém vai olhar pra gente e falar, putz, você não estava com ele? Eu acho que você estava com ele sim. Aí até tem um trecho aqui que fala que é bem legal para compartilhar, né? Que essa simbologia toda, né? Da negação de Pedro, né? De estar longe de Jesus nesse momento, fala que ao fazê-lo, né? Demonstra o quanto os papas subsequentes serão também capazes de desviar-se do seu nobre chamado. Então aqui também é pra gente aprender na história da igreja que também, né, e a gente vai ver isso na história da nossa igreja, haverá papas que cometerá erros, né? Tanto que não foram santos, né? Exatamente. Porém, isso não é maior do que a igreja, porque ainda assim a promessa de Cristo lá, que as portas do inferno não prevalecerão sobre essa igreja, se mantém. Né? Não, e se você pegar a própria história, né? Porque assim, em 2000 anos, nenhum papa, por pior que ele fosse, contradiz o seu antecessor ou algum outro da história. Nenhum em 2000 anos. Tipo, pega o pior papa da história, pega Alexandre VI. Ele não contradiz nada do que tinha sido ensinado até então. Então isso já é sinal. E vendo tudo isso, né, Rodrigo até falou, né, que Pedro ali sempre perto de Jesus e mesmo assim cometeu alguns deslizes e tudo mais. E aí fica aqui, para mim, assim, a reflexão do quanto a gente precisa estar em Deus, porque mesmo estando em Deus, muitas vezes a gente vai cometer alguma bobagem. A gente não é nada sem Deus, nada. Então, a vida de Pedro, por que eu amo, gente? Eu reforço, assim, eu amo tanto a história dele porque ela me remete exatamente às nossas lutas, assim, ó. Quanto a gente precisa estar em Deus, quanto a gente precisa ficar em Deus, quanto que a gente precisa buscar Deus, porque se a gente se afasta um pouquinho, a gente faz um monte de merda. E aí, seguindo aqui na leitura, né? Depois que ele nega, diz que saindo dali, ele chorou amargamente. E aí, Até dói, que eu falei, né? até dói ler isso. Porque, gente, quem nunca aqui chorou amargamente por saber que pecou, que se afastou de Deus? E tem e você falou isso, até me arrepiou, que me lembrou de uma coisa que eu ouvi, né, enquanto eu tava pesquisando as coisas sobre São Pedro. E assim, confesso que eu não era tão apegado a São Pedro antes de que absurdo, né? mas assim, a história, Cuidado, né? hein, que você vai ser desligado. Não, São Pedro, brinks. Já mudou. Não, e quando eu vi especialmente esse trecho agora que eu vou falar, foi algo que, mexeu muito comigo, que vai muito em que a Cris está falando. Que há relatos que o rosto de Pedro ficou profundamente marcado, porque no horário da negação dele, depois o resto da sua vida, ele acordava nesse horário e chorava, né, profundamente arrependido por esse ato, né? Então esse choro, né, amargo de Pedro, há relatos que foi pro resto da sua vida, a ponto da expressão do seu rosto ficar marcado de lágrimas. Nossa, até arrepiei aqui. Exato, me deu até vontade de chorar agora por causa disso, porque me lembrou muito isso que a Cris deu agora. Assim, se eu pudesse, né, pedir algo para quem está nos ouvindo, é para que desse uma pausa agora no episódio, assim, parasse, sabe, 1 minuto de silêncio e lembrasse do momento que você chorou amargamente. Talvez a gente consiga se aproximar um pouco mais da vida e da história de Pedro e do que nós vamos fazer desse episódio até o final, né? Nós estamos caminhando para lá. Na verdade, eu também penso que a reflexão é que às vezes a gente não chora amargamente, né? A gente nega, a gente espizinha, a gente se a gente assemelha ao sapateia, outro lado. a gente crava o cravo aí, pisa, samba, dá uma rodadinha e não chora amargamente. A gente não chora, a gente acha ainda que é o rei da cocada preta e que tá fazendo tudo certo. Olha, e ouvindo você falar isso, eu tô pensando que talvez seja isso
Não só isso, né? Mas assim, o que o diferenciou de De Judas? Judas, exatamente. Essa eu preciso dessa comparação sempre também. Porque o choro amargo não é que vai viver numa tristeza profunda, mas o choro amargo é a luta, é o fracasso daquele momento, não deu, não consegui ser fiel, é o reconhecimento da miséria. A diferença acho que é o desespero, né? Porque Judas desistiu, né? Ele desistiu e se matou. Pedro reconheceu que o que ele fez ali foi de fato ferir todo aquele amor que ele tinha por Jesus, né? E a partir dali ele se levantou, né? E para mim também, assim, a diferença dos dois é o de não se entregar ao seu pecado mais grave. Né? São Pedro tinha a covardia, né? Talvez uma certa soberba. E Judas, né, tinha a mesquinharia, né? Tanto que traiu por dinheiro, né? Só que Pedro aceitou o perdão, né? E aí eu acho que essa ele reconheceu o seu pecado e não se entregou a ele, né? Judas, ele optou por se entregar ao seu pecado. E aí, gente, uma outra curiosidade aqui também, né? Lendo sobre Pedro e as passagens bíblicas, né? Uma outra passagem que me chamou a atenção, um pouco antes dessa, que quando Jesus fala que o galo não cantará antes dele negar e tal, lá em São Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Então, uma coisa interessante que Jesus fala assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos é plural, né? Então, ele reclamou provavelmente todos os apóstolos, né? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, Satanás pediu para Deus, me dá os apóstolos para eu peneirar como trigo. E Jesus fala, mas eu roguei por ti. Ou seja, Satanás pediu todos e Jesus rogou por ti. E falou, confirma os teus irmãos. Então mostra mais uma vez dessa assistência de Deus e do Espírito Santo para Pedro, né? Porque Jesus fala, eu roguei por ti. Você confirma os teus irmãos na fé. É sobre a tua fé, né? Você creu primeiro, digamos assim, sobre a tua fé, sobre aquilo que você vai confirmar, que eles vão crer. Então você confirma os teus irmãos, né? Isso me remete até à infalibilidade papal, né? Que a gente tem como dogma hoje na nossa igreja. E aí depois, né, dessa negação de Pedro, né? Pedro se arrepende, né? E também lembrando um pouquinho da história e trajetória entre eles, né? Jesus disse para Pedro também como ele morreria, né? Tem até um versículo aqui em João 21, 18, que ele fala para Pedro, né? Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você, quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Então aqui Jesus já fala para Pedro como será a sua morte, né? E aí eu acho que tudo isso fez parte do seu processo de arrependimento também, né? Ele se arrepende ali, né? E aí tem um encontro, né? Depois da ressurreição, né? Com Jesus, que é um encontro, pelo menos para mim, eu acho que para todos aqui, belíssimo, né? De como Jesus cura, né? Pedro naquele momento, né? Porque eu acho que é isso, né? É um processo de cura. Houve 3 vezes a negação e houve 3 vezes o questionamento, né, para Pedro, né, de Jesus para Pedro. E imagina, né, Pedro todo com a emoção dele, né, vendo Jesus perguntar e ele sabendo de quem ele era mesmo, né, olhar para Cristo e responder, tu sabes que eu te amo, né, e ao mesmo tempo naquela relação ali entre eles, ele ter a certeza que ele ainda não amava como era necessário ser amado. Como Jesus o amava, né? Como Jesus o amava, né? Então, nesse momento deve ter sido uma... E imagina os outros discípulos, né? Nessa hora também, né? Todo mundo ali meio... Porque não foi só Pedro que fugiu, né, gente? Todo mundo ficou trancado ali, escondido com medo, né? Exatamente. Mas e voltaram a fazer de novo algo que Jesus já tinha dado uma outra direção para eles, né? Então Jesus já tinha falado, não, vem comigo, você vai ser pescador de homens. E aí Jesus morreu, eles voltaram lá pra vida normal. Como se nada tivesse acontecido, apagaram tudo que tinham vivido e vamos seguir a vida aqui agora.
Não, e aí assim, nessa parte, né, nesses dois trechos que para mim são muito marcantes, né, que diz muito sobre Pedro e todo o processo dele de conversão ali, isso sim que eu chamaria de conversão diária, né, porque vai se dando nos acontecimentos do dia a dia, assim, não é uma coisa papum e pronto. Então essa questão do choro amargo lá na traição, né, quando se reconhece como o traidor também. E depois quando Jesus encontra com ele na praia, e aí talvez os teólogos poderiam nos explicar melhor todo aquele contexto, né, dele estar nu e tudo mais, e aí quando Jesus encontra com ele, mas o que vem para mim assim, e esses dias eu estava inclusive pensando nisso, é que essa humanidade de Pedro assim, que eu sinto como se ele se reconhecesse que nem o amor assim que ele tem para amar a Deus ele não tem, então vem de Deus. Quando Jesus pergunta para ele pela terceira vez, e aí tipo, eu fico tentando pensar assim, ele falando, mas eu não tenho esse amor, eu não consigo, né, te amar como o Senhor está me amando, mesmo depois de tudo que eu fiz, ou eu não mereço esse amor. Eu acho que é um outro ponto aí também pra gente hoje, ouvindo esse episódio, meditar e nos colocar nesse lugar, né? Mesmo diante de tudo que a gente já fez e faz na vida, muitas vezes nós vamos nos sentir neste lugar de Pedro e saber que a gente não tem esse amor para amar Jesus, mas que é Ele que vai nos dar esse amor para que possamos amá-lo. E muito em linha nisso, né, Cris? Quando Jesus fala, tu me amas, depois da resposta de Pedro, ele não fala, faça milagres para minhas ovelhas, ou faça cura para minhas ovelhas, fala, apacenta minhas ovelhas, que era mais ou menos o que Jesus estava fazendo para Pedro naquele momento, né? Jesus estava cuidando, curando a Pedro, mas através do seu amor ali, né? E Pedro, né, ele recebe essa missão, né, de cuidar das ovelhas de Jesus, cuidar da igreja, mais uma vez reforçando a sua vocação, né? E até por isso eu ia falar isso no começo do episódio, acabei esquecendo que Pedro também é o príncipe dos apóstolos, né? Porque é através dele que Jesus exerce toda a sua liderança, né, dentro da igreja. E ele é sinal de unidade da igreja, né? Uma apacenta das ovelhas que ele reúne, né? Sim. Todo o rebanho ali no corpo de Cristo, né? Então esse sinal de unidade. E isso vai ser bacana depois, lá na frente, né? Com Paulo e todas as discussões que existiam ali dentre os gentios e tudo mais, né? Quando havia todo o debate ali com São Tiago, né? O povo todo ali nos concílios. Quando Pedro chegava para falar, acabou, né? Era... Porque houve o primeiro concílio de Jerusalém, né? Em volta do ano de 51, que eles estavam naquela decisão, que a gente está convertendo os caras ali, os gentios, né? Os judeus, ali, o pessoal mais antigo. Eles precisam ser circuncidados, sim ou não, né? Uns diziam que sim, outros diziam que não. Pedro, por exemplo, no começo ele dizia que não precisava, mas depois ele passou a defender que precisava. Aí Paulo, que fez todo um discurso também, e teve todo um debate ali, e eles entenderam que não precisa. Por quê? Antigamente, né, na antiga aliança, essa circuncisão era esse sinal ali da marca de Cristo, digamos assim, né? E quando Jesus veio, ele veio instituir como que seria dali em diante, né, uma nova aliança. E a nova circuncisão é o batismo. Batizou? Tá ótimo, não precisa de mais nada, né? E aí foi quando o concílio, né, o primeiro concílio ecumênico da igreja, chegou, né, nessa verdade de fé. E aí quem se levanta para proclamar a decisão final, né? São Pedro. Ele como líder ali da igreja, né, ele já tem esse papel. E aí indo nessa trajetória, nessa linha do tempo, né, um pouquinho antes, né, do concílio, veio o Pentecostes, né? Que eles estavam escondidos ainda, né, acovardados ainda, né, e no meio mesmo depois de todo esse encontro isso, da praia que a gente acabou de narrar aqui, né? Isso, mas aí é bom a gente também se colocar na situação, né, que a Sim, gente também, mesmo depois de tudo isso, ainda estamos acovardados e escondidos, mesmo depois do Pentecostes. Não tem ninguém perseguindo a gente ainda às vezes está escondido também aqui. Não, pensa que os apóstolos viram os milagres de Jesus e tal.
tal, beleza, né? Hoje nós temos os milagres de Jesus e mais 2000 anos de todos os milagres de todos os santos, de todo mundo que Deus mandou pra mostrar pra gente o poder dele. E às vezes a gente ainda duvida, a gente não ama como Pedro. Fazendo um parênteses aqui, tem uma história do Clóvis, o filósofo, professor aqui, Barros Filho, né? Que fala, pô, o cara teve o trabalho de escrever e você não tem a capacidade de entender o que ele escreveu, cara, pelo amor de Deus. É mais ou menos isso, né? Teve os santos, teve Jesus, teve os santos, um monte de santo aí, um monte de papa, e a gente só tem que manter só ali, entender, cara. É só entender, é mais ou menos isso. Então aí no Pentecostes, isso que eu acho bacana, né? Eles diante disso veio o Espírito Santo, né? O Paráclito, né? Aquele que traz a coragem, né? E aí Pedro é o primeiro a falar lá, converter multidões. O acovardado Pedro, aquele que se escondeu. E aí tem um trecho que eu li também, que a partir daqui do Pentecostes, principalmente lá quando ele vai morrer, né? Fala que Pedro se alegrou, porque ele entendeu ali naquele momento que ele poderia declarar a sua fé em Cristo publicamente, tanto quanto ele negou, né, publicamente a Cristo. E era meio que ele sentia que ele precisava fazer isso, né, por ele ali, para não vou dizer compensar, né, mas porque ele tinha ainda a questão da negação pública de Jesus, né. Então ele teve a coragem ali no Pentecostes de fazer aquela pregação que converteu multidões, né. Converteu 3.000, né? Saiu do Então, é isso que eu ia falar, gente. Assim, não 3. foi um simples fato, né? A gente tá falando de uma pessoa ao longo da história, né? Das quedas, mas também dessa a intensidade, né? Que vocês usaram essa palavra. E aí, aí assim que acontece o Pentecostes, que eles recebem, né? Da vinda do Espírito Santo sobre a igreja, ele vai lá e pá, primeiro sermão dele, 3.000 pessoas. Então, quanto esse homem estava cheio do Espírito Santo. E aí sim ele falou, é isso aqui, vamos pra cima. Agora não dá mais pra voltar. Agora não volta, agora vai. E aí, assim, Atos dos Apóstolos também vai trazendo vários relatos, né, que a gente também vai reforçando um pouco quem é esse novo Pedro, né, porque agora, não sei se, mas assim, agora sim, né? Tipo, esse é o Pedro, né? Essa é a pedra sobre a igreja, né? A qual a igreja será edificada. Porque aí, tipo, tem trechos lá em Atos dos Apóstolos que, assim, eles saem contentes por serem ultrajados. Cara, é isso aí. A gente foi ultrajado pelo nome de Jesus, né? Eu fico imaginando ele todo feliz e tal. E tem um outro trecho lá em Atos também, que é em Atos 10, 25, quando Cornélio chega, né, e vê que Pedro tá vindo, já vai e se prostra aos pés dele para adorá-lo. E, depois de toda essa história que a gente contou de Pedro pega o cara pela mão e fala, não, meu filho, levanta, eu sou igual a você. Né? Então, assim, essa é uma outra palavra dele que cai no coração, assim, eu falo, nossa, né, traz um conforto, porque é isso, né, assim, essa humildade, um homem humilde, simples, falar, não, eu sou igual a você. Depois de tudo que ele fez, e a essa altura ele já tinha inclusive ressuscitado pessoas, ele seria muito egoísmo, orgulho e muitas outras coisas, mas ele poderia ter caído, né? Visto tantas vezes que ele caiu, e nós também caímos, né? Poderia ter caído num pecado, mas ele não. Prontamente ele levanta o cara e falou, eu sou igual a você. Né? Nessas misérias e todas olha que aí. Nessa fase é até a sombra dele fazer milagre, né? Então. Não Era isso que eu ia falar, né? Porque aqueles comentou ali de que ele curou, já tinha ressuscitado pessoas e tal. Então assim, ele fez vários milagres, né? Curou aleijado, ressuscitou uma menina, fez um monte de coisa. E aí eu nesses exercícios e já era ultrajado também, flagelado e tudo mais. Mas eu nesses exercícios de imaginar, eu fiquei viajando assim, por exemplo, o relato, né, de Atos é de que quando Pedro passava, as pessoas eles arrumavam os doentes na rua para deixar o cara numa posição que a sombra de Pedro pudesse passar por ele para curar. Então, parem agora, imagina a cena assim, ó. Alguém fala assim, corre que Pedro tá vindo. Deixa eu ver a posição do sol. Arruma os doentes, levanta a mão pra gente saber onde que vai dar essa sombra e arruma os doentes no canto ali, porque ele vai passar e vai curar. E curava, velho. A sombra passava e curava. Você falando que isso. Homem transformado, né? Isso que eu ia falar agora, porque olha só, vocês falando aqui me veio agora aqui na cabeça. O homem quando assume a sua missão. Lá atrás, quando não assumiu sua missão, negou Cristo 3 vezes, foi reconhecido aonde? Nas sombras.
ele foi reconhecido. Depois, transformado, cheio do Espírito Santo, a sua sombra curava os doentes. Olha aqui, aí Tô até arrepiada. de São Paulo, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça. A sombra que fez negar, agora a sombra dele curava, né? Não, Que e isso coisa- muda até a fala dele, né? Porque tem aquele momento que ele tá indo no templo com João, né? E aí é um dos milagres que ele faz também. Tem um aleijado na porta do templo, né? E o aleijado pede uma esmola. Tipo, por favor, me dê um dinheiro, né? Pra eu comer e tal. E o que ele fala, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. E o que ele tem? Ele tem a fé, né? Ele tem a certeza de que o Espírito Santo governa tudo isso, enfim. Então o que ele dá para aquele aleijado é a fé. Então assim, imagina você ser um paraplégico, sei lá, e você foi curado milagrosamente, tá, volta a andar. Cara, sei lá, pra mim é inconcebível uma pessoa dessa dizer que não crê. Não faz sentido, né? Então ele deu essa fé para aquela pessoa, né? E aí isso me remeteu uma outra parte da história dele, porque assim, ele falou pra esse aleijado, prata, ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então assim, e quantas vezes lá atrás, quando ele estava com Jesus, em algumas vezes ele disse assim, eu deixei tudo pra te seguir, né? Ele usou o termo tudo, e isso é tão profundo, porque de fato ele deixou tudo, ele já não tinha mais nada. Ele não tinha nem o ouro, nem a prata, nem o barco, nem nada. Nem a sogra, nem a esposa, nada. E o que ele tinha era isso, o que eu tenho te dou. Levanta-te. Né? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E nessa linha, né, da vida já de Pedro, né, pós a vida pública de Jesus e tudo mais, né? E o seu convívio com os apóstolos, né? Dizem que os apóstolos ainda ficaram juntos, né? Por uns 12 anos, mais ou menos, né? E aí havia pregações entre eles, né? Para as pessoas. E eles eram reconhecidamente vistos, né? Como a igreja era unânime, né? E quando Pedro chegava, né? Até tem um trecho aqui que eu separei, né? Que fala assim, Atos 2, versículo 4. Eles dão ao Pedro o ofício da pregação. Veja que mesmo João, que agora vem para a frente para pedir um assento, nos dá primeiro lugar a Pedro, tanto na pregação quanto nas obras de milagres. Então aqui você vê a obediência a Pedro, mesmo João, o discípulo amado, aquele que esteve com Jesus na cruz e tudo mais, a quem Jesus entregou Maria, né? Mesmo ele obedecia a Pedro, e a unanimidade dos apóstolos. Era assim que eles também eram vistos, né? Então hoje em dia se diz que a igreja não é una, né? Que existem visões distintas do que é a fé católica dentro da igreja. Tem uma má notícia para quem diz isso, não é, desde sempre. Então a pessoa não tá rezando o credo, né? Pelo menos Não, eu queria dizer que assim, esse episódio, ele tem que aumentar em nós o amor pela igreja, gente. Não dá pra gente sair desse episódio assim. Tipo, além de aumentar o amor, talvez você está pensando aí, caraca, eu preciso ler mais a Bíblia, né? Porque, tipo, talvez a gente está lendo vários trechos aqui que você fala, gente, eu nunca vi isso, né? Da onde saiu isso? Então, é o amor que nos leva a estudar. Tem uma passagem no Atos dos Apóstolos 4 que eu achei muito interessante, que assim, Pedro fez a pregação que converteu lá 5.000 pessoas. E aí os chefes, né, o Anás, o sumo sacerdote, Caifás e todo esse povo aí ficou tudo intrigado e ouriçado, né? E interrogaram eles, perguntando em nome de quem eles tinham feito aquela cura. Tinham feito aquela pregação e aí teve uma cura e aí eles estavam querendo saber em nome de quem que eles fizeram a cura. E aí Pedro responde, né? Fala assim, olha... Pedro estava cheio, na Bíblia aqui, né, no versículo 8 diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, chefes do povo e anciões. Então ele fala que ele fez tudo aquilo em nome de Jesus o Nazareno. E aí até aquele versículo, né, aquela pedra que vocês rejeitaram, que se tornou a pedra angular e tal. E aí Pedro vai falando, e aí o sumo sacerdote e a galera... reconhece que eles andavam com Jesus, né? Eram discípulos de Jesus. E ficam meio assim, sem saber o que fazer, porque falam, nossa, esses homens não têm estudo, são homens comuns, né? Como assim? Mas o que aconteceu, né? Todo mundo tinha visto a tal da cura, só que eles não queriam que isso se espalhasse, para não virar mais um negócio ali perigoso, além do que já estava. E aí, então, eles
mandaram Pedro e João saírem e foram conversar entre eles, os caras lá, né? E aí eles falaram assim, não, mas o que a gente vai fazer com eles? Aí eles falam, não, então não sei, mas todo mundo já viu. Não, então vamos falar pra eles, vamos ameaçar e vamos falar pra eles ficarem na miúda. Aí eles voltam e falam, olha, não é pra vocês falarem disso aí, não é pra vocês contarem pra ninguém dessas curas, não é pra vocês saírem divulgando. Aí eu achei maravilhoso a resposta de Pedro. Aí Pedro fala assim, julgai-o vós mesmos se é justo diante de Deus, obedecemos a vós mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. E eles então, aí né, prossegue aqui a leitura, eles então ameaçando-os de novo soltaram, não achando pretexto para castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Então os caras não conseguiram fazer nada, porque todo mundo já estava glorificando a Deus, e eles não podiam bater, não podiam, né? Naquele momento eles ficaram meio que numa saia justa e não puderam, mas Pedro enfrentou eles e falou assim, olha, julga aí você ser justo e eu te obedecer mais do que a Deus. Eu obedeço a Deus, cara. Eu achei isso... Essa resposta foi linda, linda, linda. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas se vocês não conseguiram, leiam lá, Atos dos Apóstolos 4 e em diante. Pode ir até o final que vocês vão... É muito legal. Muito, muito, muito. E aí nessa andança, né, de pregação entre eles, né, a conversão, né, de Saulo para Paulo. E aí uma coisa que eu achei interessante é que nesse processo de conversão, Paulo leva 3 anos para conhecer Pedro, né, e ali também se submeter à obediência a Pedro, né, e também a divisão, né, dos apóstolos finalmente, para que cada um fosse cumprir aquela missão de ir aos 4 cantos do mundo, né, e Pedro, ele vai até Alexandria, né, que era a principal cidade na época do Império, né, e ali fica por um tempo, que é a primeira sé, né, chamada Primeira Sé, fica em Alexandria, e depois sim, aí ele deixa Tiago, né? Antioquia, né? Oh, eu falei o quê? Alexandria. Desculpa, gente, Alexandria, Antioquia, é isso aí. E aí ele vai para Roma, né, e em Roma, capital, né, do Império Romano, ele vai fazer as pregações também, né? E aí aqui começa já o seu encontro, né, com o seu destino final lá que Jesus profetizou. E aí tem suas prisões. As prisões ali, né, que aconteceram, foi já das perseguições, né, do Império Romano, né? Porque os imperadores viram aqueles cristãos se organizando e as coisas acontecendo, e eles não estavam gostando disso, né? Então eles queriam prender todo mundo. E tem um ponto aqui muito interessante, que nessa época o imperador era um cara famoso, né, que é Nero, né? É um deles, né? Foi bem uma transição e Pedro tem um momento ali que estava Pedro e Paulo, né, com um dos magos que Nero gostava, que era Simão, né? Simão o mago. E esse Simão falava que imitar o que Jesus fez de ascender aos céus, né, para mostrar que Jesus era simplesmente um mágico e não Deus, né? E há relatos, inclusive não bíblicos, que houve um mago que tentou imitar, né, a ascensão de Jesus. Os apóstolos aqui, Pedro e Paulo, começaram a rezar e esse mago caiu, e nessa queda o mago morreu, né? E Nero, nesse momento que esse Simão mago era o seu mago predileto, se encheu ainda mais de raiva e aumentou ainda mais a perseguição aos cristãos, né? Então houve esse momento na história aí, né, que todo mundo sabe que Nero foi um dos imperadores mais sanguinários que existiram ali, né? Não teve muitos boas figuras ali, mas pensa, para Nero ser considerado um dos piores, como ele não era, né? Mas a primeira prisão ali de Pedro, acho que não era nem Nero. Não, foi antes, né? Outro imperador foi antes. E aí, como a missão de Pedro mal tinha começado, Deus falou, não vou deixar esse cara preso lá por muito tempo, né? Aí mandou ninguém mais, ninguém menos, que... Anjo, né? Então vamos libertar, né? Imagina que Pedro vendo um anjo chegar para libertar ele, tipo, pega na mão e fala, vamos atravessar ele, mas anjo, é uma parede ali, né? Tem certeza que é por ali que a gente vai passar, né? E ele sai, é libertado ali para continuar, né?
com essa missão dele, né, de chefiar a igreja. Enquanto ele estava preso, né, há relatos aqui em Atos dos Apóstolos que a igreja rezava incessantemente pela libertação dele, né? Então, a igreja é unida, né, na mesma intenção. E aqui ele viveu 25 anos, né, na cidade, em Roma. Escreveu as 2 epístolas, né? Leiam aí, tá? Primeira carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro. E dizem ali que suas pregações converteram os membros das famílias mais antigas da nobreza romana. Então ele foi no alicerce, né, do império, daquilo que achava que ia destruir a igreja, ele foi lá, na pedra dos caras, né, e foi convertendo, né. Eu fico imaginando Jesus assim, lá do céu, falando: aí, Pedrão, agora sim. Tu és Pedro. Escolhi bem. E aí, em paralelo, né, enquanto ele fazia essas pregações, a perseguição só aumentava, né? Só aumentava. Aumentava a perseguição, mas é aquela velha história, né? Que a igreja é igual massa de bolo, né? Quanto mais batia, mais crescia, né? Então, matava um cristão, aparecia 50. Tipo, ele corria livremente, de braços abertos, sentido a cruz, né? Não é à toa que, se você pegar os primeiros séculos, todos os nossos santos dessa época são todos mártires, né? Se não todos, a grande maioria. Tem um trechinho que eu queria ler aqui sobre essa época, né? Que qualquer semelhança com o que estamos vivendo é mera coincidência, né? Numa época em que o divórcio era comum, a igreja o proibia. Todos os tipos de sexualidade aberta eram mais ou menos encorajados pelas autoridades. A igreja insistia que o sexo pertencia apenas ao casamento. O infanticídio era disseminado e a igreja o condenava. Acho que é um pouco parecido com alguns momentos que estamos vivendo atualmente, né? 2000 anos se passou e não mudou, né? Não mudou. Por isso que é importante seguir a tradição da igreja, rezar e estudar, olha aí. É isso aí. Segue o tripé, né? A tradição, a escritura e o magistério, né? Confia na igreja, confia na Bíblia, confia na tradição. Bom, gente, a gente vai se encaminhando aqui para o final do episódio, né? Porque a gente poderia passar aqui horas e horas e horas. Boa, Marcos, você mandou muito bem, né? Horas e horas e horas falando sobre o seu preto. Vocês estão vendo, né, a empolgação que nós estamos aqui falando dele. Mas vamos nos encaminhando aqui, né, para a parte final do episódio. E aí, então, como a gente estava falando, as perseguições foram aumentando, Nero foi cada vez mais, né, se enraivecendo, sei lá como poderia dizer, né, se enfurecendo ali dos cristãos e perseguindo mesmo. E é engraçado, né, até se ir linkando as coisas, né. Uma outra evidência, né, de que a igreja católica é a igreja de Cristo, né. O Rodrigo acabou comentando de Paulo, né, aquela conversa de Paulo. E Paulo, o que ele fazia antes de se converter? Ele perseguia os cristãos, certo? Esse era o papel de Paulo. Ele era conhecido pela habilidade dele em encaixar os cristãos e matar. E aí, quando Jesus aparece para ele, ele não fala assim: Paulo, por que você persegue os cristãos? Né? Ele fala: Paulo, por que você me persegue? Né? Porque Paulo perseguiu o corpo de Cristo. Né? Então, Nero, perseguindo esse corpo de Cristo, né, rapidamente ali prendeu Pedro e tantos outros e tal. E ele foi, né, prendeu Paulo também, que estava lá em Roma, né? E os dois presos ali, eles foram sentenciados à morte, né? A diferença é que Paulo era cidadão romano, então ele foi condenado à decapitação, perdeu a cabeça. E São Pedro, como ele não era cidadão romano, ele foi morrer na cruz. Só que aí uma história, né, que a tradição conta, aí não está na Bíblia, não está escrito em nenhum lugar, mas é que quando Nero, né, botou para lascar mesmo nessa perseguição, Pedro falou: bom, deixa eu correr, né? Deixa eu sair, né? Na verdade, muitos dos discípulos ali insistiam para Pedro ir embora, né? Porque eles sabiam que Nossa, ia a história acontecer, se repete, né? Né? Tipo, os discípulos queriam que ele não morresse, né? Exatamente. Fica um pouco mais conosco, né? E aí Pedro até disse que, de uma maneira relutante, né, aceita sair da cidade, né? Isso, e aí, assim, o que a tradição conta, né, como eu tô falando, né, a gente não tem aqui o relato bíblico, por exemplo, mas é uma coisa que vem da tradição, é que Pedro, quando ele estava saindo da cidade de Roma, ele encontra com Jesus entrando na cidade. Jesus está voltando e ele saindo. Aí Pedro não entende, né, aquela cena, e para falar com Jesus e pergunta, né, mas Jesus, pra onde você vai, né, como assim? Tipo, meu, você tá doido, né, Nero tá lá. E Jesus olha para ele e fala:
eu tô indo lá ser crucificado de novo. Né? Tipo, aí a tradição conta que nessa hora Pedro entende ali, tipo, putz. Chorou amargamente de chorou novo. amargamente de novo. Falou, não, deixa eu consertar essa história Agora, aqui. deixa eu voltar pra lá. Vai aí voltando lá, é preso, é condenado à morte, né? Morte essa de cruz, igual Jesus, porém, na humildade de Pedro, ele fala assim: eu não posso morrer igual meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não mereço sequer morrer do jeito que ele morreu, né? E aí Pedro é crucificado de cabeça para baixo, né? E eu penso até, como Jesus, né, na sabedoria infinita dele, ele foi preparando Pedro para esse momento. Por quê? Imagina se no primeiro encontro ele fala, né? Simão, filho de Jonas, tu morrerás de cabeça para baixo na cruz. Tu me amas? Imagina se ele E fala soltasse um tu me amas depois, não sei. Pô, se Pedro no primeiro encontro, Jesus fala isso, Pedro falou: Deus o livre, Deus não, você me livre. Eu tô fora, né? Tipo, Aí ele livrou mesmo, né? Jesus livrou, morreu primeiro. Então, assim, Jesus foi preparando ele, né, para esse momento, e ele foi lá, então, morreu por igreja. As correntes, né, que prenderam Pedro hoje, elas estão expostas, Elas são cultuadas, né, veneradas. e veneradas em uma igreja lá em Roma. Né? Então, quem tiver essa Ô, oportunidade, gente, né? E assim, eu posso realmente agradecer a Deus, né, eu, a Zóia, que a gente teve a oportunidade, né, de você, a gente teve a oportunidade de ir na Basílica de São Pedro, né? E cara, é um lugar assim que não dá pra descrever, assim, muito louco. Você, sabe o que é você estar de frente com o túmulo de São Pedro? É você saber que a missa ela é celebrada cujo altar fica em cima dessa pedra que a gente falou o episódio inteiro, né? Onde tudo começou ali, é lá onde está o nosso primeiro Papa. E é uma, sei lá, uma coisa muito louca. Então, se você tiver em dúvida entre ir pra Itália ou ir pra Disney, vai pra Itália. E aí, onde ele foi enterrado, né, onde Pedro foi colocado seu corpo, né, primeiro foi feita uma igreja e hoje é a Basílica, né, de São Pedro ali no Vaticano, né, inclusive onde ele morreu, né, era chamado como Colina do Vaticano, né, então hoje ali a Basílica de São Pedro é exatamente onde foi enterrado São Pedro. Exato. E aí uma outra curiosidade também, né, é que Nero, ele mandou construir um pouco fora da cidade de Roma, né, porque Roma era murada, assim, tinha um lado que tinha um rio, né, aí, poxa, assim, tinha um rio, não precisa murar esse lado, né, porque o rio já protegia. Do outro lado do rio, na época, Nero mandou construir um circo máximo, né, é tipo como se fosse um autódromo, oval, era só um negócio redondo lá, que tinha as corridas, aquelas carruagens todas. E Nero, como ele tinha lá suas manias meio doidas, assim, né? Ele mandou trazer um obelisco lá do outro lado do mundo, que era um obelisco, né, de pedra, uma pedra gigante pontuda e tal, e colocou no centro desse circo máximo, né? E muito possivelmente Pedro morreu nesse circo máximo, porque lá acontecia, né, algumas dessas execuções e tal, então existe essa probabilidade histórica de que Pedro tenha morrido neste local, nesse circo máximo lá, que era onde Nero fazia essas coisas. E se Pedro morreu lá, Pedro viu esse obelisco, né? Esse obelisco ele foi testemunha da morte de Pedro. E esse obelisco ele está hoje na Praça de São Pedro. Então, se vocês veem nas fotos de São Pedro, aquele obelisco, né, aquele monumento lá que é tipo uma ponta de concreto assim que aponta para cima, esse era um obelisco que viu Pedro morrer, ou Pedro viu o obelisco antes de morrer. Algo assim, né? E aí uma outra curiosidade aqui, né, é que Pedro, então, antes de morrer, ele já tinha um seguidor ali, um discípulo muito próximo, que era Lino, e era alguém muito respeitado, inclusive em Roma, e pela santidade, né, e quando Pedro realmente estava preso ali, viu que não ia ter jeito, ele delegou, né, passou as chaves para Lino. Então, São Lino, ele foi o único papa que foi eleito dessa forma, né? Foi delegado poder pelo seu antecessor, que no caso foi São Pedro que escolheu ele, né? Os demais, até chegar em Papa Francisco hoje, né? É pela sucessão apostólica que a gente conhece aí. E isso foi sendo formatado ao longo dos tempos, né? Até chegar no conclave também, que a gente conhece, que é hoje, né? Nem sempre foi assim, mas só para fazer essa curiosidade também, que Pedro deixou o seu sucessor nomeado, né? Antes de partir.
E aí, pra gente encerrar o episódio, eu quero perguntar pra vocês, né? O que nós aprendemos aí com São Pedro? Vamos lá. Eu aprendi com Pedro duas coisas. Primeiro, sobre São João Crisóstomo, que muita coisa que eu li sobre São Pedro foram escritos de São João Crisóstomo, né? Então não conhecia e achei bem bacana. Mas falando de São Pedro propriamente dito, e aí eu vejo que eu identifiquei um temperamento muito parecido, né, meu, né, com São Pedro, essa coisa da emoção, né, do dizer sim e depois acabar fazendo não, né? Porém, o que eu vejo nessa situação é que quando a gente realmente está perto de Cristo, né, perto de Deus, esses nossos erros, esses nossos pecados, esses nossos vícios, eles são abandonados. E nós temos que cada vez mais estar com Jesus para sermos melhor, para sermos esta pedra, né, e não voltar à vida antiga de Simão, né? Então acho que Pedro para mim foi um grande aprendizado sobre como não só agir na emoção, né, mas deixar Jesus cuidar dessa emoção para que a gente seja um pouco mais estável, né, um pouco mais fiel, né, na nossa vida. Eu aprendi com Pedro, na verdade na história dele, assim, o que eu tenho refletido a partir desse episódio também é esse amor insistente de Jesus por nós, né? Por nós homens, pela nossa humanidade. Eu lembro que lá na juventude, há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que dizia assim, quando Jesus escolheu Pedro, ele não escolheu pelo que o Pedro era, mas por aquilo que Pedro viria a se tornar. E eu acho que nunca mais esqueci essa frase, né? E aí eu fico pensando nas escolhas de Deus por cada um de nós, né? Quando Deus me escolheu, quando Deus escolheu você que está nos ouvindo, quando Deus escolheu cada um, né? Só pela misericórdia que está aqui, Deus nos escolheu não por aquilo que nós somos hoje, mas por aquilo que nós podemos nos tornar a ser. E aí, tudo aquilo que Jesus viveu ali ao lado de Pedro, esses 3 anos aí aproximadamente, como Jesus investiu diretamente em Pedro, como Jesus foi paciente, como Jesus perdoou, curou, soube esperar, empurrou, brigou, mas assim, esse amor de Deus por cada um de nós, que é um amor presente, que é um amor que deposita sobre nós, né, o seu plano, e ele nos dá todo o caminho para que nós possamos cumprir este plano, cumprir esta missão. Então é isso que a história de Pedro me remete, né? E agradecer a Pedro pela fé que nós temos hoje, né? Foi por ele, pela entrega dele, por ele ter assumido essa missão. Se ele não tivesse assumido ser pescador de homens, hoje nós não estaremos aqui. Gente, essa parte é sempre difícil, mas o que eu aprendi com São Pedro? Eu venho aprendendo com ele, né? Eu acho que eu já falei aqui durante o episódio que pra mim ele é exemplo de persistência, de que, e aí eu me coloco, né, de que mesmo com as minhas misérias e apesar delas, eu preciso buscar a Jesus, preciso estar em Jesus, preciso, porque sem ele eu não sou nada. Eu não faço nada, eu não sou ninguém, não chego a lugar nenhum. E eu sou muito pior, né, do que estando com Jesus. Então, Pedro me mostra que mesmo que eu caia, mesmo que eu negue Jesus, que eu traia, ainda é possível. Ainda é possível. Da minha parte, eu realmente aprendi que, independente, né, de quantas vezes eu afundo no mar, seja chamado de Satanás, de Jesus, se eu perseverar no amor, se eu perseverar buscando, né, isso já sendo efeito da graça de Deus em mim, porque por mim mesmo não sai do lugar, eu consigo ali também. Quem sabe um dia, né, eu vi Jesus falar: tu me amas? E eu poder responder: sim, eu te amo. Eu aprendi que essa perseverança, usando, né, a linguagem de Santa Teresa para Pedro, né, essa determinada determinação,
que também Pedro tinha, né, que eu possa ter na minha vida, né, determinar todos os dias por Jesus. Gente, aqui, só pra fechar, eu não queria terminar sem falar. A gente já gravou, já tá lá. Se você quiser ouvir na íntegra, vá no episódio Enigma 2, né? Aquele episódio mais curtinho que a gente tem feito também, sobre Santa Ágata. E quem que aparece no episódio de Santa Ágata, gente? Quem que aparece na história? Você que ouviu vai saber. Você é o que ouviu? Mas você que não ouviu, eu vou te contar. É muito legal, porque Santa Ágata também foi martirizada, né? Foi perseguida, foi presa e aconteceu muitas coisas lá que você vai ouvir no episódio. E em determinado momento, quem aparece para cuidar de Santa Ágata, quem é? Quem? Pedro. Santa Ágata diz que vê um ancião e aí, né, ele fala, eu vim cuidar de você, e aí ela fala várias coisas, fala, não quero, né, ela se nega e tal, e aí ele, não, eu sou católico, né, eu sou cristão, eu posso cuidar de você, e ela não, e ela vai se negando, e ela diz que se Jesus quisesse cuidar dela, né, quisesse que ela fosse escapar, se fosse cuidada, ele iria prover isso de alguma forma. E aí, o ancião se revela, fala, pois eu estou aqui, eu sou Pedro o apóstolo. Então, assim, Jesus não só quis que Santa Ágata, naquele momento, tivesse ele o cuidado, né, para sair da prisão e tal, mas quem ele mandou para ser? Ele podia ter mandado um anjo, podia ter mandado, sei lá quem que ele podia ter mandado, mas ele mandou Pedro, para que ela naquele momento tivesse a certeza que foi o próprio Jesus que mandou. Gente, escuta o episódio, depois vocês mandam um recadinho pra gente aqui, pra falar o que vocês acharam. Bom, gente, então a gente espera, né, que você tenha gostado aí dessa série, que a gente possa ter inflamado aí no seu coração esse desejo e esse amor pela igreja, que você possa, né, rezar e interceder pelo nosso Papa, por todos eles que vierem aí, porque ele é o sucessor de São Pedro, né? Ele tem o poder de ligar e desligar, como Jesus deu. Então que você realmente possa aí colocar São Pedro, né, um lugarzinho mais próximo aí entre os seus amigos santos, para você também pedir a intercessão dele, que certamente ele vai te ajudar. Amém? Amém. E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia.